Olá, dileto aluno, dileta aluna de Química do segundo ano do ensino médio. Nesta aula nós vamos trabalhar o tema mistura de soluções, tá? Mas esta é uma mistura de soluções que é simples, porque nós vamos misturar soluções de mesmo soluto, tá? Ou seja, não haverá reação química. Então, uma coisa suave, tranquila, tá bom? Então, mistura de soluções. Às vezes pode acontecer de você ter, às vezes intencionalmente, às vezes por engano, misturar soluções de concentrações diferentes. E aí, qual será a concentração resultante da mistura que você fez, né? Então, vejam, são procedimentos que acontecem na vida cotidiana? Não, na vida cotidiana não acontece. Mas acontece na vida do laboratório de química, né? Aí você vai dizer, ah, professor, mas eu não sei, não vou ser químico, eu não vou trabalhar em laboratório. Pois é, mas se alguém for, essa prática é importante, né? Mesmo que você não vá, é cultura, você sabe que é possível fazer isso, né? Então vamos lá para trabalhar mistura de soluções de mesmo soluto, né? Nesse tipo de mistura não há reação química, tá bom? Então vamos lá. Como determinar a concentração final de soluções, né? Na solução final da solução resultante de misturas de soluções. Então, imagine que um químico misturou sem querer. Pegou um frasco, misturou no outro, só que depois ele foi ver pelos rótulos que as soluções tinham concentrações diferentes. Qual vai ser a concentração resultante daquela mistura, tá? Então, como que a gente faz? Então, vamos lá. Então, imagine que a solução A, eu tenho aqui, tá? Solução A, concentração dela, número de mols da solução A dividido pelo volume dela, certo? A solução B tem o número de mols de B dividido pelo volume dela, ok? Logicamente, a solução resultante é a soma das duas, esta mais esta, tá? E aí, como é que a gente faz? A concentração final disso daqui vai ser o número de mol de A mais o número de mol de B dividido pelo volume de A mais o volume de B, ok? É a soma delas, ok? Então, nada mais é, concentração final aqui vai ser a concentração de A mais a concentração de B, tá certo? Muito bem. Bom, concentração de A é isto, concentração, se eu quiser encontrar o número de mol de A, é só multiplicar isso por isso. Aí eu isolo o número de mol. Por quê? Porque o número de mol aqui, ele nada mais é do que a soma do quanto eu tinha aqui e do quanto eu tenho aqui, né? Então eu tinha aqui 1 mol, aqui eu tinha 1 mol, obviamente aqui eu vou ter 2 mols. Se aqui eu tinha 200 ml e aqui eu tinha 200 ml e eu misturei, aqui eu vou ter 400 ml. Então, na verdade, é só somar o número de mol aqui, né? Somar o mol e somar os volumes, tá bem? Então, o número de mol aqui é esse, o número de mol aqui vai ser isso vezes isso, certo? Tá? Então, a concentração final é esta aqui, ok? Muito bem. Então, veja que eu somo os números de mol, né? Porque eu só estou... Se aqui eu tinha 2 e aqui eu tinha 2, aqui eu vou ter 4, tá certo? Então, somei o número de mol. E aí, como é que a gente faz? Então, a concentração final será a concentração do A, né? Ó, concentração do A, mais a concentração do B, ou seja, tá? Então, o número de mol do A mais o número de mol do B, que é isso aqui, ó, tá certo? Dividido pelos volumes de A mais B, tudo bem? Então, olha só, número de mol aqui mais o número de mol aqui. Só que o número de mol de A, o que que é? É a concentração de A vezes o volume de A, ok? E o número de mol de B? Olha, o número de mol de B é a concentração de B vezes o volume de B, tá aqui. Então, esta fórmula nós utilizamos para facilitar o nosso trabalho com misturas de solução, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo.
tá? Então veja lá. Nós temos aqui uma solução 0,25 molar ou 0,25 mol por litro. Eu tenho meio litro dela. E aí eu adicionei a esta solução um volume de uma solução da mesma base, do mesmo soluto, né? Só que 2 molar. Aqui era 0,25, aqui é 2 molar. Né? Lembrando que molar significa mol por litro, tá bem? E aí, a solução resultante tem concentração 1,5 mol por litro, ok? Então ele encontrou lá por titulação, que é o próximo assunto, a concentração final, 1,5 mol por litro. A questão é, qual o volume da solução resultante, tá? Veja, eu coloquei meio litro dessa solução, 0,25 molar, e aí eu adicionei um certo volume de uma solução, 2 molar. A solução resultante foi 1,5 mol por litro. Ele quer saber o volume da solução resultante. Então vamos lá. A fórmula é esta, né? Concentração final vezes volume final. Quer dizer, o número de mol final aqui é igual a esse, o número de mol de A mais o número de mol de B. Substituindo aqui, né? Concentração final vezes volume final é igual a concentração de A vezes volume de A mais concentração de B vezes volume de B. Tá certo? Vamos ver o que nós temos aqui. Concentração de A. Chamei de A a primeira solução, né? Chamei de B a segunda. Não faz diferença aqui na ordem dos fatores, na multiplicação e na soma, não faz diferença, tá certo? Então aqui eu chamei de A essa primeira solução, 0,25 molar. Qual é o volume dela? Meio litro, tá bom? E a B? Ora, a B, o volume dela eu não sei. Um certo volume, um determinado volume. Eu não sei quanto que é o volume de B. Mas eu sei a concentração de B. Eu sei a concentração de B, que é 2 molar. Bom, a concentração final eu tenho 1,5 mol por litro. E o volume final vai ser a soma dos volumes, certo? Meio litro de A mais o volume de B, que eu não sei quanto que é. Ok? Vamos substituir na fórmula lá e ver o que a gente encontra, tá bom? Então, olha lá. Concentração final, eu tenho 1,5. O volume final é isso, ó. 0,5 mais volume de B. Coloquei aqui, ó. 0,5 mais volume de B. Do lado de cá, concentração de A, 0,25. Vezes o volume de A, 0,5. Tá? Estou pondo os volumes em litro aqui, né? Mais aqui, ó, concentração de B, vezes o volume de B que eu não tenho, tá? Então vamos lá, veja que aqui, ó, eu conseguirei encontrar o volume de B, né? Eu conseguirei encontrar o volume de B, que é a única variável aí. Se eu encontrar o volume de B, o que eu quero encontrar neste problema? O volume da solução resultante, o volume final. Mas se eu encontrar o volume de B, eu resolvo aqui acrescentando meio litro, né? 0,5 aqui, somando com o volume de B que eu encontrar, eu achei a resposta, tá bom? Então vamos lá fazer a continha aqui, ó. Isso daqui eu tenho que aplicar a operação distributiva aqui, né? Olha, tá vendo? Vou ter que fazer isso, tá bom? Então olha lá, vamos nessa. Então, 1,5 vezes 0,5, 0,75. 1,5 vezes VB, 1,5 VB. Do lado de cá, eu vou fazer 0,25 vezes 0,5, que dá 0,125, mais 2 VB. 2 VB, tá bom? Bom, agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar os números e levar para um lado e as variáveis para o outro, tá bom? Então, olha só. 0,75 está aqui. Esse 0,125 que está do lado direito, eu levei para o lado esquerdo, com sinal negativo, tá certo? Do lado de cá, eu já tinha 2 VB, tá aqui. Do lado de lá, eu tinha 1,5 VB, trouxe para a direita com sinal negativo. Aí é só fazer a operaçãozinha aqui. Então, olha só, 0,75 menos 0,125 vai dar 0,625 positivo. Do lado de cá eu tenho 2 VB menos 1,5 VB, que vai dar 0,5 VB, tá? Então agora eu pego esse 0,5 e trago para cá, né?
e faço a continha, deu 1,25 VB, tá? Ora, como eu quero o volume final, eu vou pegar aqui o volume que eu tinha, né? Que é o volume de A, mais o volume de B, que eu encontrei agora. E vou somar, né? Então, o volume final é o volume de A mais o volume de B. O volume final, 1,75 litros, ok? Bom, isso é mistura, isto foi, né? Mistura de soluções de mesmo soluto. Uma operação bem fácil de você fazer. Só aplicar aquela formulinha lá, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Na próxima aula, nós vamos ter um assunto bem interessante, que é a mistura de soluções com reações químicas. Nos veremos, então, daqui a pouco, nesta próxima aula. Um grande abraço. Até lá.